em 2022 eu decidi, enquanto tipster, não trabalhar com os campeonatos estaduais, tá? O que aconteceu? Nos últimos 2 anos, em 2020 e 2021, o mercado passou por uma mudança muito profunda nos campeonatos estaduais, tá? Muito profunda. Principalmente o mercado onde eu trabalho, tá? Eu trabalho com mercados asiáticos, com casas asiáticas, e eu também trabalho com a faixa de limite maior, tá? Historicamente, sempre trabalhei com a faixa de limites maiores. Então, mesmo que o mercado esteja aberto lá, eu não mandava pique, né? Porque ia acontecer essa flutuação absurda, né? Então, me propus a trabalhar com limites maiores, certo? E aí, o que aconteceu nos últimos 2 anos? O que aconteceu nos últimos 2 anos nos campeonatos estaduais, nas ligas, nos mercados asiáticos? Primeiro, tá? Aconteceu um fenômeno aqui no Brasil, uma explosão de bons tipsters, tá? Aconteceu uma explosão de bons tipsters, certo? Então a gente tem uma enxurrada de bons apostadores que encontra mais EV nos campeonatos estaduais brasileiros, certo? Segundo ponto, as casas diminuíram abruptamente os seus limites, a liquidez do mercado para campeonatos estaduais, as casas asiáticas, certo? Então, aqui a gente já tem uma combinação um pouco mais perigosa, né? A gente tem muitos bons apostadores e limites pequenos. Isso quer dizer que no próprio ciclo de bons apostadores que trabalha com bancas menores e com esses limites menores, eles vão ajustando por si ali, tá? Deixando o mercado muito justo já no pós-abertura ali, né? Então, esse fenômeno ele foi acontecendo. Um outro fenômeno que aconteceu nos campeonatos estaduais e nas ligas, nos mercados asiáticos, é que é o terceiro ponto. As casas aumentaram o juice, tá? Que é o juice, é a taxa de lucro delas, tá? É a margem de lucro das casas de apostas. Então, elas aumentaram o juice, né? A gente chega a encontrar juice de 10%, 8%, 7%, 6% nos campeonatos estaduais. Isso no mercado asiático. Só para a gente ter noção, Premier League, juice de 1,8%, 2%, 2,2%. Né? Brasileirão Série A, 3%. Então, né, você pega um mercado que tem muitos bons apostadores, que tem uma liquidez baixa, e esses bons apostadores ajudam rapidamente a ajustar as linhas e as odds, e mesmo assim, lá na frente, depois você ainda tem um juice alto, certo? Então, o valor, e tem um quarto elemento. Muitas casas asiáticas, ou melhor, casas asiáticas importantes, abandonaram os campeonatos estaduais aqui para o público brasileiro. Então, SBOBet saiu, ISN saiu, dentre outras, tá? Então, aquele limite, né, que as casas ofereceram abaixo, antigamente, mesmo que não fosse muito maior, você tinha tantas casas que a soma dava um limite interessante. Agora, saíram casas, ou seja, o limite coletivo por si só já diminui, e as casas que ficaram diminuíram ainda mais o limite, tá? Então, toda essa combinação deixou a faixa de tempo, odds, mercados e limites que eu trabalho praticamente impraticável. Compreende? Ficou praticamente impraticável para mim encontrar valor. Mesmo que, historicamente, 2018, 2019 e antes, quando eu era amador, historicamente era onde eu fazia a gordura do ano todo.
muito já nos mercados asiáticos. Porém, a partir de 2020, a chavinha já mudou. Eu já não conseguia mais encontrar valor na faixa que eu me habituei e me propus a trabalhar. Então, para mim, oferecer esse trabalho publicamente já não valia mais a pena, porque eu estava oferecendo menos EV para as pessoas. Então, por exemplo, né, eu encontrava mais EV no meu método, certo? E aí eu enviava uma PIC, digamos, a 2, correto? E aí, quando eu ia bater o fechamento do mercado, a gente tinha um juice de 6%. 6%. E para eu ficar minimamente no justo, a casa tem que fechar em 188. Né? Veja, eu enviei 2, mas a casa tem que fechar em 188 para eu sair no 0 a 0. Veja que situação, né? Eu me coloco, né? Me coloquei numa situação muito complicada. E o pior de tudo foi que eu demorei quase 2 temporadas, né, para compreender isso. Eu demorei quase 2 temporadas para compreender essa mudança estrutural do mercado de apostas para os campeonatos estaduais, tá? Então, sofri um pouco, porque os números dos estaduais em 2020 e 2021 machucaram meus números gerais, né? Eu tive que cobrir rombo no segundo semestre nos campeonatos nacionais e acabou que eu precisei desse choque de realidade para poder fazer essa leitura. Isso que eu desenhei para vocês, muita gente passou, muitos apostadores de mercados asiáticos passaram por isso. Muitos estão passando esse ano, tá? Eu não quero desencorajar ninguém a apostar em campeonatos estaduais, longe disso, né? Acabei de apresentar um artigo falando do mais EV dos campeonatos estaduais, do mais EV abundante dos campeonatos estaduais. Mas o que eu quero deixar claro aqui é para quem trabalha nessa faixa de linhas asiáticas com limites um pouco maiores, veja, o seu resultado não está negativo e não está despencando ano após ano, não é porque necessariamente você piorou, seu método é muito ruim. É porque o mercado tornou isso inviável para ser lucrativo realmente, entendeu? Então, se você está nessa situação, se você já percebeu, assim como eu, que seus números já não rendem mais dos estaduais, observe se você trabalha nessa faixa que eu estou comentando aqui, porque você está sendo impactado por toda essa mudança que eu desenhei até aqui nesse vídeo. Compreende? Então, abandonei enquanto tipster, abandonei enquanto apostador de acompanhar e tudo mais, não acompanho mais, não precifico, não tenho power rank, né? Coloquei de lado. O máximo que eu faço é seguir algumas piques de abertura nas casas asiáticas, na Pineco e tudo mais, dos amigos, né? E quando eu consigo, eu vou. Quando eu não consigo, eu não vou. Tá? Então eu aposto, mas seguindo tipsters em uma faixa específica ali de abertura, entendeu? Então, mas já não sou mais um analista de probabilidades, que eu sempre fui nos últimos 4, 5 anos aí de campeonatos estaduais, tá? Então, queria relatar essa decisão que eu tomei para 2022, baseado em todo esse estudo aí, toda essa análise que eu demorei um pouquinho, mas consolidei essa análise e isso me embasou a não trabalhar com os estaduais como eu trabalhei toda a minha vida aí dentro dos mercados asiáticos, tá? Beleza?